o livro de Joel e hoje vamos começar o livro de Daniel. E nosso propósito ao estudarmos livro a livro na Bíblia é nós termos um conhecimento geral daquilo que a palavra de Deus diz, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Para que este conhecimento geral? Para que nós possamos discernir o que é falso do verdadeiro. Porque a causa de muitos desvios é exatamente revelações. Quando as pessoas começam a ser reveladas coisas que não estão na palavra de Deus. Começam a ser reveladas coisas que são contrárias à palavra de Deus. Então as pessoas vão aparecer e dizem: oh, Deus me revelou, Deus me revelou, Deus me revelou. Mas quando nós temos um conhecimento geral daquilo que a Bíblia diz, nós estamos à altura de poder dizer: não, se essa revelação sua não condiz com a palavra de Deus, então não é verdadeira, não é de Deus, porque Deus nunca irá se contradizer. Amém? Amém. Portanto, este é o principal objetivo de nós fazermos este estudo. Vamos tentando estudar livro a livro, toda a Bíblia, se possível. Vamos estudar livro a livro. Para quê? Para que estejamos perfeitamente instruídos para resistirmos às astutas ciladas do diabo. Amém? Então, hoje vamos para o livro de Daniel. O livro de Daniel é o livro que também registra acontecimentos apocalípticos, portanto, dos últimos tempos. O livro de Daniel estabelece as datas com precisão. Quando é que cada coisa vai acontecer? Pelo menos até o nascimento de Cristo, o livro de Daniel tinha previsão de tudo que iria acontecer e também das últimas coisas. O único tempo que não está previsto em termos de datas, anos, é este tempo da graça, este tempo para a salvação dos gentios. Portanto, é um livro que abrange a partir da época de Daniel até o fim dos tempos, quando Deus estabeleceu o seu reino. Amém? É um livro extenso. O tema deste livro é o domínio, ou seja, Deus domina a elevação ou a queda dos reinos deste mundo, até a destruição final desses reinos deste mundo. Começou com o reino da Babilônia, depois o reino da Grécia, depois o reino persa, antes da Grécia, depois o reino grego, depois o reino dos romanos. Portanto, tudo isto está no livro de Daniel. Amém? Ele estabelece a origem desses reinos e os seus fins, e também, no fim, o estabelecimento do próprio reino de Deus, que vai ser o último reino que vai se estabelecer no mundo. É o reino de Deus. Amém? Então, o autor do livro de Daniel é o próprio Daniel, um jovem ou alguém da tribo de Judá. Daniel era membro da tribo de Judá, era membro da família real. Podemos ver isso em Daniel 1, verso 3. Diz assim: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Amém? Portanto, nós encontramos aqui a origem de Daniel. Sabemos que ele era da família real, da linhagem real, era dos nobres. Portanto, era alguém que estava lá no palácio, perto do palácio. Aleluia. Era um filho do palácio de Judá. Que agora o rei Nabucodonosor diz: escolha alguns desses jovens para serem treinados na cultura dos caldeus,
para terem entendimento e conhecimento dos caldeus. Para quê? Para poderem estar no palácio de Nabucodonosor, para poderem ajudar no ministério a Nabucodonosor. Amém? Então, este jovem foi levado da tribo de Judá para Babilônia. E ele foi levado para o cativeiro na Babilônia no 3º ano do rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim foi estabelecido como rei de Judá por Faraó, portanto, por rei do Egito, que nessa altura dominava a Judeia. E depois de matar o seu irmão, o irmão de Jeoaquim, o rei de Faraó colocou ele como rei em Judá. Portanto, prestava contas ao Egito. Amém? No seu 3º ano, aqui quando eu falo do 3º ano, às vezes podemos ler alguns livros que falem que digam que foi no 4º ano do rei Joaquim. A diferença é esta. Na computação babilônica, o rei quando completa 1 ano no trono, é quando se diz que ele está no seu 1º ano. Isto é, por exemplo, alguém é nomeado aqui, então ele trabalha durante 1 ano. Quando completa o ano, é quando se diz que está no seu 1º ano. Quando já está a começar o 2º ano. Então havia uma diferença entre a maneira como os judeus observavam o tempo, porque os judeus consideravam os judeus consideravam o ano depois de se completar, e os babilônicos consideravam o ano no percurso do ano, como nós contamos a idade das crianças hoje. Quando entra o novo ano, nós dizemos que eu tenho 50 anos. Significa que eu vou completar 50 anos nesse ano. Estou dentro desse parâmetro. Então, é isto que faz com que haja diferenças. Vocês poderão perceber que alguns dizem no 4º ano, outros dizem no 3º ano. Mas não há diferença, ou simplesmente a única diferença é o ponto de vista de cada um deles. Então, ele foi tomado nesse 3º ano do rei Jeoaquim, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou algumas coisas de Jerusalém, levou os tesouros, os vasos do templo de Salomão para a Babilônia. Também levou algumas pessoas da classe nobre, algumas pessoas das classes dos reais para a Babilônia. E são esses que foram escolhidos depois para serem treinados, para estarem na corte ou estarem no palácio do rei Nabucodonosor. Portanto, destes 3 jovens, aliás, 4 jovens, um deles era Daniel. Aleluia. Daniel foi um profeta que trabalhou durante 73 anos. Amém. Anos 607 até 534. Ele foi profeta de Israel durante 73 anos de idade. Significa que ele viveu muito mais que isso, talvez cerca de 90 ou 100 anos de idade. Amém. Ele foi profeta durante 73 anos de idade. Às vezes nós corremos a querer reforma na obra de Deus, mas ele trabalhou 73 anos, não reformou na obra de Deus. Então nós temos que pensar também que Deus nos chamou para trabalharmos para Ele, é para darmos tudo o que temos para Deus. Amém? Algumas pessoas estão defendendo isso. Não, eu preciso férias, eu preciso reformar, eu preciso não sei o que. Na obra de Deus não há reforma. Sabemos do profeta Eliseu, que também, quando estava doente, a doença que o levou à morte, apareceu lá o rei, e porque estavam a ser invadidos pelos filisteus, e ele teve que profetizar
disse para o rei lançar, disparar as setas, as flechas no arco, e ele lançou 3 flechas somente. E o profeta Eliseu disse: só 3 vezes vais vencer os filisteus, porque você lançou 3. Se tivesse lançado mais, então haviam de vencer totalmente os filisteus. Significa que ele foi obreiro do Senhor até o último momento. Amém. Há essa ideia de férias, há essa ideia de reformar na obra de Deus, mas para Deus não há reforma. Se Ele nos chamou, chamou para nós servirmos a Ele. Ok, eu estava falando disto e do verso 1 até 2, diz que no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e a uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Eu acabo de falar disto. Nabucodonosor levou tudo isto para a Babilônia. E por que levou tudo isto à Babilônia? Israel, quando saiu do Egito, recebeu a lei para obedecer no Monte Sinai. Eles desobedeceram a lei e passaram os 40 anos no deserto. Quando iam entrar na terra de Canaã, Moisés passou-lhes a segunda lei, Deuteronômio. Falou-lhes da lei, falou do que eles deviam fazer, falou-lhes da necessidade de aprenderem a palavra de Deus, só que eles, depois de entrar na terra de Canaã, se esqueceram. Esqueceram de buscar a Deus, esqueceram-se da palavra de Deus, esqueceram-se do seu Deus e começaram a praticar a adoração que outros povos pagãos praticavam. A adoração a Baal, começaram a se meter nessas coisas. E por causa disto, Deus determinou que eles seriam levados ao cativeiro de novo. E esta foi a razão pela qual Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os judeus para o cativeiro na Babilônia. Amém? Então, isto é o que aconteceu. No verso 4. Mancebos em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Portanto, esse é o objetivo pelo qual esses 4 jovens foram escolhidos, da família real e nobres. Nobres que soubessem viver no palácio. Amém? Aqui mostra essa necessidade de nós, como crentes, sabermos viver como filhos de Deus. Nós temos hábitos, nós temos culturas que é preciso vencermos para sabermos viver no palácio real, para podermos viver com Cristo, para podermos viver na casa de Deus. Amém? Nós não podemos viver na casa de Deus como vivíamos no mundo. A nossa vida tem que ser diferente. Aqui o rei Nabucodonosor exigiu que os jovens fossem sem defeito. Amém? Não tinham defeito. Tinham que ser jovens formosos, instruídos em sabedoria e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei. É preciso entender muito bem isto. Nós temos o trabalho de pregar para a salvação das pessoas, nós temos o trabalho de ensinarmos as pessoas a saberem ser pessoas. Amém? Ensinar as pessoas a saberem ser pessoas. Ensinar as pessoas a saberem comer. Ensinar as pessoas a saberem usar a casa de banho. Ensinarmos as pessoas, tudo isto, nós, como servos de Deus, temos a obrigação de fazer para que as pessoas saibam fazer. Porque senão vamos reclamar o que não é correto diante de Deus. Porque estaremos a reclamar sobre pessoas que nós não ensinamos. Entrou na casa de banho e deixou a casa de banho suja. Nós vamos reclamar, mas nós não ensinamos a pessoa a usar a casa de banho. Então significa que nós temos que ter tempo de incluir isto
no nosso trabalho de ensino. Amém? Para que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Este é o objetivo. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Amém. Aleluia. O rei Nabucodonosor até determinou o que eles deviam comer cada dia. E deviam comer a mesma comida que o rei comia. Isto é o que está aqui. Durante os 3 anos que deviam estar separados, deviam comer da mesa do rei. Para depois, no fim dos 3 anos, serem apresentados para ele os examinar se estavam à altura de viverem no palácio e de fazerem aquilo para o qual ele os mandou escolher. No verso 7, começamos logo já a entrar no assunto. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Amém? Aqui a questão era que fossem ensinados na língua, nas letras dos caldeus. A primeira coisa que o Aspenaz fez foi colocar nomes babilônicos sobre aqueles jovens. Portanto, trocou os nomes deles, para que eles possam ser identificados como da Babilônia também. Aleluia. A coisa maravilhosa que havia é que não havia tanto racismo, talvez, como hoje. Os judeus foram incluídos também no Palácio Real. Essa é a maravilha. Hoje, tenho a certeza que não faríamos isto. As pessoas começavam a colocar distâncias e começavam a dizer que não, este não é nosso, aquele não é. Mas o rei da Babilônia, fez isso, colocou eles lá no palácio. Embora tenha trocado nomes, mas estavam lá. Ok. Verso 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Aleluia. Aqui nós vemos a preocupação de manter uma vida imaculada diante de Deus, uma vida sem nódoas, uma vida sem manchas. Era isto que Daniel queria ter perante o seu Deus. E a preocupação de manter essa vida sem manchas tornou-se, ou fez com que Daniel decidisse não comer da mesa do rei. Por quê? Porque os babilônicos tinham uma tradição em que antes de comer a sua refeição, antes de beber a sua bebida, primeiro tinha que lançar no chão. Aleluia. Pegava comida, deitava no chão, punha no chão, ou bebida, e tornava um pouco no chão, para dar os seus deuses. Aleluia. Era uma forma de consagrar aquela comida, de apresentar aquela comida aos seus deuses. Hoje, faz-se isso. Aqui em Moçambique, temos irmãos, temos irmãs que fazem isso. Deitam comida no chão, bebida, deitam um pouco no chão, depois é que bebe. Mas tem um significado, e o significado é exatamente este: consagrar aquela comida toda aos defuntos, aos seus deuses. Então nós também precisamos de ser sábios a lidar com este assunto. Amém? Às vezes comemos, pensamos que é normal. Não é normal. Se deitou no chão, então sabemos que consagrou, mesmo sem palavras, consagrou
aquela comida aos seus deuses. É idolatria também. Significa que se nós comermos, estamos a aceitar aquela idolatria. Precisamos de ser muito atentos a questões como essas que acontecem. Então Daniel decidiu não se contaminar com a porção do rei, quis evitar essas coisas, senão... E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscaríeis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, e a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se dê legumes a comer e água a beber. E então veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme veres, te hajas com os teus servos. Amém. Depois de ter decidido não comer a porção do rei, eles tomaram uma medida. Nós vamos comer verduras, vamos comer legumes, vamos beber água. Aleluia. Muitas pessoas não resistem quando é carne. Quando é carne, correm para lá. A preocupação é essa. Muitas vezes nós não resistimos porque queremos comer como os outros comem. Queremos fazer as coisas como os outros fazem. Mas estes jovens não foram assim. Eles, para manter a sua posição, para manter-se em paz com Deus, eles preferiam comer legumes e beber água. O eunuco diz: ei, não. O chefe dos eunucos diz: não. Se vocês emagrecerem, o rei vai me cortar a cabeça. E Daniel pede, diz: não, faça uma experiência somente de 10 dias. Se veres que nós estamos mal, se veres que nós estamos a emagrecer, então vais fazer o que queiras fazer. Mas pelo menos dê-nos uma oportunidade de, em 10 dias, ver o que vai acontecer conosco. E de fato, Aspenaz organizou isso. Começou a dar legumes e água a eles. Só que eles começaram a engordar. Eles eram os mais bonitos, mais apresentáveis de todos os jovens que estavam lá. Mas por que eles eram mais bonitos, mais apresentáveis? Porque eles comiam legumes com paz, com o coração aberto. Amém? Comiam legumes com o coração aberto. Vamos comer tzeque com o coração aberto, com alegria de ter paz com o nosso Deus. Porque o que vale? Você comer carne ou fazer alguma coisa que é uma contaminação diante de Deus, para a sua consciência começar a condenar a ti mesmo. Porque ao fazer, você vai fazer. Mas depois de feito, a sua consciência começa a condenar. Você já não tem paz com Deus. A tua consciência começa a reprovar que você pecou contra Deus. Você faz algo que não é agradável a Deus. Mas estes jovens, comendo legumes, eles estavam satisfeitos porque tinham paz com seu Deus. Começaram a engordar. Aleluia. Começaram a engordar porque tinham paz com Deus. Não tinham receio de nada. Sabiam que, olha, com seu Deus estava tudo bem. Então eles viviam alegres. Eram os mais aplicados nos estudos que eles tinham. Eles eram os mais aplicados, mais dedicados, mais aproveitados nos estudos que tinham. Porque o seu coração estava feliz. Muitas vezes nós podemos emagrecer, nós podemos ficar tristes por causa de termos contaminado a nossa consciência.
Então, que aprendamos agora que para viver imaculado diante de Deus, para viver sem mancha diante de Deus, é preciso fazer muitos cortes na nossa vida. E todos os cortes que for necessário fazer, como eles cortavam carne, cortavam vinho da mesa do rei, quem não queria comer comida do rei? Mas eles cortaram tudo isso para não se contaminar. Nós também precisamos de fazer cortes na nossa vida para podermos o quê? Não nos contaminarmos. Nós nos contaminamos com os hábitos, nos contaminamos com a maneira de comer, nos contaminamos com vários procedimentos, muitas vezes participamos de várias coisas, sem pensar naquilo que nós fazemos. Vamos ser sérios neste assunto. Amém. Então disse, experimenta por 10 dias. Então, ok, 14. E ele conveio nisto, e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. 3 anos comeram legumes. 3 anos só beberam água, não bebiam vinho. Aleluia. Se abstiveram disso. É quase que um jejum. Aleluia. Durante 3 anos. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu conhecimento e inteligência, com todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Amém. Há uma coisa que acontece quando nós somos fiéis a Deus, quando nós procuramos viver uma vida agradável a Deus, Deus nos dá sempre uma recompensa. Amém. Aqui vemos Daniel procurando não se contaminar, e Deus lhe recompensa, dá-lhe entendimento em toda a visão e sonhos. E aos outros jovens foram dados conhecimento, ciência, inteligência. Da mesma maneira que Deus fez com José. José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito. Trabalhou na casa de Potifar, de lá foi para a prisão. Mas ele foi fiel a Deus em todo o momento. Isto fez que ele crescesse cada ano. 13 anos que acabou na cadeia. Os anos que acabou na casa de Potifar. Então, veja só, todo esse tempo, ele tornou-se fiel a Deus. Ele não se manchou na sua vida. Ele procurou se manter limpo diante de Deus, em paz diante de Deus. E Deus o que fez? Lhe tirou da cadeia e lhe colocou governador do Egito. Aleluia. Nós podemos às vezes pensar, mas nada, as coisas não podem acontecer comigo dessa maneira, não sei o quê. Experimenta e vais ver o que Deus vai fazer. O grande problema nosso é que nós somos como aquele que trepa um coqueiro. Trepa o coqueiro, chega no meio, depois escorrega, volta para baixo. Quando quer voltar a subir, tem que começar do ponto 0 de novo para subir. Quando chega no meio, escorrega, volta para baixo. Nós não crescemos, porque crescimento significa você subir, está no meio do coqueiro, continua a subir. Aleluia. Para chegar ao topo da palmeira, para chegar ao topo do coqueiro. Mas se você voltar do meio, se você escorregar no meio, você vem começar sempre do 0. E o grande problema que nós temos nas nossas vidas é exatamente esse. Nós começamos a trepar, começamos a andar bem no caminho de Deus. 2 por 3 descemos. Estamos no 0. Vamos começar do 0 de novo. Para tentar subir. Aleluia. Deus quer homens e mulheres que Ele possa confiar.
Deus podia dizer, eu confio em José. Deus podia dizer, eu confio em Daniel. Porque eram pessoas que cresciam dia após dia. Nunca decepcionaram o Senhor. E é isto que nós, como crentes, precisamos de aprender a ser. Pessoas confiáveis, pessoas fiéis, pessoas com responsabilidade para aquilo que Deus nos tem chamado. Amém? E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Eles foram selecionados, porque eles se apresentavam da melhor maneira diante do rei Nabucodonosor. Quando ele olhou para eles, disse, são esses que eu quero. Aleluia. São estes que eu quero. São estas pessoas valorosas, valentes, que eu quero. Vamos ser valentes para a obra de Deus. Vamos ser valentes para o Senhor. Amém? Vamos ser valentes para o Senhor. Para que Deus nos inclua nos seus planos. Deus tem que incluir pessoas valentes. E não pessoas que sobem e vai descer, sobe e desce, não. Deus quer incluir no seu plano pessoas que quando sobem, vão subir até o fim. Pode ser devagar, mas está a subir. Nunca desce. Aleluia. Devagar, mas está a subir. Aquele que consegue correr, que corra, mas a verdade é que tem que continuar a subir e nunca descer. Nabucodonosor disse, esses são os homens que eu quero. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Aleluia! Amém. Eram 10 vezes mais sábios, 10 vezes mais inteligentes do que todos. E o rei disse, sim, são estes que eu quero. Aleluia. Talvez nós digamos, não, mas eu não estudei muito para poder fazer tanto, eu não sei quantos. Não se preocupe com isso. Ser fiel ao Senhor. Lembra-se de Pedro, um indouto, pescador. Aleluia. Toda a sua vida foi pescador. Não conheceu escola. Mas quando ele esteve com Jesus, Jesus o capacitou. Aleluia. O Espírito Santo desceu sobre ele e o capacitou. Ele fez coisas que os juízes, os doutores da altura se admiraram pelos seus discursos, pela sua palavra, porque ele tinha certeza daquilo que ele dizia. Eles são assim. Este homem verdadeiramente estava com Jesus. Aleluia. Então, se nós permanecermos firmes com Deus, Deus vai nos dar inteligência, vai nos dar sabedoria, vai nos dar a formosura, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Deus vai nos capacitar para aquilo que Ele quer. A gente às vezes diz, não, somos pequeninos demais, não temos capacidade para isto e para aquilo. Mas Deus vai lhe capacitar, Deus vai lhe colocar onde Ele quer te colocar. As pessoas vão olhar e dizer, mas não é possível. Não é possível. É possível porque Deus quis. Aleluia. Deus quis. Era impossível para José chegar a ser governador do Egito. Mas Deus quis, tirou-lo da cadeia, colocou-lo como governador do Egito. Alguém podia contestar? Não. Por quê? Porque Deus dá o poder, Deus tira o poder. Amém? Tudo isso está nas mãos de Deus. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro.
Aleluia. Portanto, eu já disse que Daniel profetizou durante 73 anos, desde Nabucodonosor, passou por tantos outros, até o rei Ciro. Aleluia. Ele profetizou neste período todo, ele aglutinou as forças e guiou o povo de Israel. Amém. Para o Senhor. Porque a profecia, é preciso notar uma coisa, a profecia toda, a Bíblia toda está em volta de Israel. A Bíblia toda está em volta de Israel. Toda a história da humanidade está em volta de Israel. Não há nada que está acontecendo no mundo que não envolva Israel. Porque Israel é o povo escolhido de Deus. Nós estamos aqui hoje, somos abençoados, porque Deus disse, na semente de Abraão seríamos abençoados. Aleluia. Recebemos Jesus, fomos dados o poder de sermos feitos filhos de Deus. Somos filhos de Abraão, recebemos a bênção de Deus. Então toda a história da humanidade está em volta de Israel. Não é possível você sair, esquecer Israel e fazer sua história. Se quisermos história da verdade, vamos encontrar em Israel, vamos encontrar na Bíblia. Amém. Portanto, com estas palavras terminamos o capítulo 1 do livro de Daniel. Mas logo a seguir vamos começar a perceber as profecias sobre os reinos. Amém. Deus começa a falar dos reinos, começa a revelar os reinos gentílicos que haviam de existir. Então, no capítulo 2, vamos começar a falar exatamente dos reinos gentílicos que haviam de existir no mundo. E existiram. Caíram, mas existiram. Vamos falar disso na próxima segunda-feira. Deus abençoe. Vamos levantar a boca.